Olá, eu sou a Simone. Esse é o curso de filosofia, de leitura e de textos de filosofia. Significa dizer que eu não vou fazer um resumo da história da filosofia ou pegar um autor específico e falar da obra dele. O que eu vou fazer é exercícios de leitura e de filosofia. E conforme vocês conseguem ver aqui no título, eu vou ler um texto específico do autor que eu pesquiso, que é o filósofo Michel Foucault. O texto é A História da Sexualidade, o primeiro volume, A História da Sexualidade, tem 4 volumes publicados. Esse é o primeiro volume, A Vontade de Saber, e o objetivo do curso é não só entender a obra, ler a obra de Michel Foucault, mas entender quais são as técnicas que nos ajudam a ler a obra e entender a obra. Então, não é só o que eu estou dizendo, o trabalho hermenêutico que eu estou fazendo em relação à obra, mas todos os exercícios, os marcadores lógicos que aparecem na obra. É, o curso, ele vai funcionar basicamente assim. Hoje eu vou fazer uma breve introdução da obra, mostrar como é que você mapeia, olha uma obra, até porque depois, quando você for fazer a bibliografia, colocar os dados sobre a obra, publicação, tradução, qual é a edição, qualquer coisa que peça o edital de publicação, ou a sua faculdade, a sua universidade coloque lá na biblioteca o que a bibliografia tem que conter. E, claro, seguindo as regras e as normas da BNT. Mas então, como é que eu olho um livro? Geralmente, quando a galera está começando a fazer pesquisa, tem até dificuldade de entender como é que eu vou mexer no livro. Eu vou mostrar alguns tipos de publicação, dois no caso, porque eu tenho a história da sexualidade em francês e a história da sexualidade em português. E aí, por essa diferença que há entre as formas de publicação, é sempre legal você entender como é que manuseia o livro. Então, para começar, eu vou mostrar a história da sexualidade em francês e depois eu mostro em português. E a gente vai ver que a disposição é basicamente a mesma. Então, aqui eu tenho o livro da história da sexualidade, em francês, título, capa, mais as informações que geralmente de publicação viriam aqui nessa contracapa, a gente está bastante acostumado a lidar com isso, elas não estão aqui. Elas se direcionam para outros lugares. Por exemplo, na parte de trás do livro você tem informações de publicação e principalmente aqui. Claro, para essa edição, essa é uma edição específica da Gallimard. Você tem outras, que é quase uma coleção de bolso, né? Você tem outras publicações que vão ter outras formas. No caso da edição em português que eu tenho da história da sexualidade, ela já funciona um pouco diferente. Ela tem aqui, então, a edição, deixa eu colocar bem colocadinho aqui. A edição aqui na capa, o título, a capa, e as informações de tradução e edição nessa primeira contracapa, que é a editora, que é sempre importante colocar, e as demais informações que a gente sempre coloca, né? Qual foi o ano que foi publicado originalmente, qual é o ano desta edição que está sendo apresentada agora, aonde foi publicado, qual o ano foi publicado, todas essas informações elas estão aqui. Eu vou mostrar então aqui em PDF para ficar mais fácil para a gente conseguir ver. Só um minutinho. Aqui, a história da sexualidade. Bom, então, o que que a gente tem aqui? A mesma coisa. Então, abro, tem o título, quem é o autor da obra, portanto, Michel Foucault. O título da obra, A História da Sexualidade, é o volume 1, então já me dá a entender que vão ter outros volumes, né? Aqui, quem fez a tradução, então, ela foi feita por duas pessoas, né? E qual é a edição? Aqui é a edição 13, que eu também tenho, ela física, a edição 13. E por que que eu digo que eu também tenho? Porque eu já tive algumas histórias da sexualidade, aqui, a edição 13. Peraí, opa, até me organizar com a câmera fica difícil, mas tá aqui. É também a edição 13. Eu geralmente, quando eu já marquei muitos livros, eu dou para os meus amigos, eu compro já usado,
para que eles possam ler comigo, assim, né? Tipo, de alguma maneira eles vão ver o quanto eu alucinei lendo o livro. Esse daqui tá para doação agora. Mas, então é a edição que eu já li e conheço um pouco dela. Aqui a editora, a Graal, né? E como eu tinha falado, aqui você consegue ter as informações do ano de publicação, quem publicou, quando publicou, qual foi a tradução, em qual cidade foi feita, todas as informações lá que as normas da BNT pedem para a gente colocar na bibliografia quando a gente termina o trabalho, mesmo nos projetos de pesquisa, quando você já vai fazer a bibliografia, você já vai se orientar dessa forma. Eu digo isso porque a USP é um pouco diferente das outras universidades na filosofia, né? A gente escreve artigos por matéria em cada semestre. No primeiro ano, pelo menos era assim quando eu entrei, a gente fazia tudo à mão, né? Não era bem um artigo, você fazia um ensaio ali, citava coisas e tal, não exigia o referencial, como é num artigo, mas depois isso ia transmutando e a gente tinha que colocar tudo. Então você já meio que compreendia, já era sujeitado nas palavras do Foucault a fazer. Então, quando você vai entrar na iniciação científica, o básico você já sabe porque você faz isso nas matérias. Bom, daí tem o sumário da obra, né? E eu queria me deter um pouquinho nesse sumário da obra, porque ele é bastante importante. Ele vai nos dar várias pistas de como é que você faz uma obra, né? Eu ontem vi uma publicação de um rapaz, a polêmica ela é sempre a forma favorita de comunicação, né? Porque a gente é muito dotado de certezas, mas ele tinha uma questão, o título dele tinha uma hipótese já resolvida, né? Então, veja, ele não fez o processo de pesquisa, ele foi para a pesquisa com a pesquisa pronta. Não, quando eu vou dar um título, o que eu vou colocar é o objeto do que eu vou analisar, né? O que que o Foucault está dizendo que ele vai analisar aqui? A história da sexualidade, não tem nenhuma conclusão de nada, né? E aí tem um subtítulo, ele vai da história da sexualidade, o que ele vai pesquisar é a vontade de saber. Veja, isso aqui é uma aula de pesquisa no título. Olha, o meu objeto, o nicho ali que eu vou estudar da filosofia vai ser sobre a história da sexualidade, né? Do campo da história da sexualidade. E aí eu nicho mais a isso, a partir do quê? Da vontade de saber. Então ele está marcando um período de algo que ele vai estudar. Não tem nenhuma hipótese, nada está resolvendo. Ele não está dizendo assim, olha, isso aqui é isso aqui, isso aqui. Não, eu vou estudar isso aqui. Tem um objeto de estudo do sujeito, né? Então, essa é uma dica de pesquisa. Não vá para pesquisa com a pesquisa pronta, senão não precisa ser feita. A fonte das vozes da sua cabeça já determinaram qual é o rolê, né? E aí tinha algumas correções assim, ah, não, troca só isso, isso, isso. Não, gente, você tem que colocar o objeto que você. Eu tenho que olhar aqui, ó, e saber do que está falando esse livro. Pouco me importa a sua tese, você tem o texto inteiro para me convencer. Aqui eu quero saber o que eu estou lendo, né? Então, na pressa da gente já querer dizer para o outro que a gente está, olha, isso, pronto, acabou, eu já matei a pesquisa. Como que eu vou com a pesquisa pronta para fazer a pesquisa? Então, não precisa fazer. Aqui a gente tem que ter o objeto, né?